Olá pessoal, tudo bom? Hoje, como eu prometi, vou falar do meu período favorito, a Renascença. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre esse período, é interessante a gente voltar um pouquinho no que nós falamos no anterior. No anterior eu falei desde a pré-história até a Idade Média. A Renascença é um período que vai ali do século XIV, mais ou menos, até o século XVI. Ele vai ter algumas continuidades, principalmente no século XVII. No norte da Europa, eventualmente na Península Ibérica, a gente vai ter no início do século XVII esse renascimento tardio ou renascimento no norte da Europa. Então é um período, como vocês podem observar, extenso e que tem uma leitura que é basicamente uma retomada dos valores da antiguidade. A força do renascimento está no chamado humanismo. O humanismo é uma valorização do próprio ser humano, dos valores humanos, em contrapartida aos valores religiosos que nós observamos nas artes dos períodos anteriores, especialmente o da Idade Média Europeia. Então, vocês podem observar aqui pelas obras de arte que eu coloquei para vocês, seja as do Michelangelo que estão aqui nos cantos, quanto essa central do Leonardo da Vinci, o famoso homem vitruviano, na qual ele coloca aqui uma espécie de estudo sobre o ser humano e que acabou se tornando uma espécie de um dos símbolos da Renascença. Mas na verdade a Renascença tem muito mais a ver com a própria questão do ser humano, o enaltecimento da figura humana, que é um valor da antiguidade clássica, esse valor do período que poderíamos chamar de pré-cristão da arte. E aqui, obviamente, você tem essa valorização da anatomia e da figura humana, com muita simbologia aqui carregada. Por exemplo, à nossa direita, nós temos o famoso quadro aqui da criação do homem, né, que está ali no teto da Capela Sistina, no Vaticano, feita pelo Michelangelo. Michelangelo ele era escultor, primordialmente. A pintura era um dos seus trabalhos, mas como o talento do sujeito era um absurdo, ele conseguia pintar e esculpir com igual habilidade. E aqui há uma série de simbologias nessa criação do homem, em especial quando a gente observa o formato que está aqui a figura de Deus nesse quadro. Não sei se vocês conseguem observar, mas ele está inserido de tal maneira que ele fica com o formato de um cérebro. E aqui ele está nesse quase, não é um toque de fato, é um quase toque entre os dedos dele e o dedo de Adão, o primeiro homem. E esta criação divina que é o homem na visão desses renascentistas tem muito a ver com a capacidade racional, com o livre-arbítrio, que seria de fato aquilo que nos faz semelhantes a Deus. No livro de Gênesis fala que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Eis a simbologia que é dada a esta passagem aqui, nesta pintura, em que Deus está fazendo Adão a sua imagem e semelhança. Como? Lhe dando um cérebro, lhe dando a razão. E aqui eu estou na iminência desse acontecimento, num quase toque, e não no toque efetivo dos dedos. Ele não dá essa obviedade, é como se fosse aquele momento que antecede. Ele dá uma dramaticidade a esse momento. Por outro lado, nós temos também outra figura bíblica, no caso a escultura Davi, também de Michelangelo, que aí sim era primordialmente um escultor, né, o Davi que está aqui, né, uma estátua enorme, de uns 4, 5 metros de altura, que representa esta figura bíblica do Davi que venceu o gigante Golias. Então ele aparece aqui com a sua funda, né, que é a arma com que ele abateu. E um extremamente preocupado detalhamento com a anatomia humana. Aliás, o Da Vinci também tinha essa preocupação. Afinal, seus estudos sobre proporções servem exatamente a esta atividade. Ele estabelece medidas que diríamos perfeitas para retratar um ser humano. Então, todo esse estudo que aqui é colocado serve para o estabelecimento de uma anatomia humana perfeita, que significaria os traços de um ser humano em suas proporções matematicamente iguais. Então, Michelangelo, todos os renascentistas vão fazer isso para ter o melhor retrato do ser humano em sua perfeição. A grande questão da Renascença é retratar a própria perfeição que é o ser humano. O corpo humano é perfeito na visão dessas pessoas.
e a obra humana deve ser igualmente enaltecida. Então deixa-se de lado a figura daquele Deus medieval, onipresente, onisciente, onipotente, e agora se coloca o homem como centro das atenções, o que é chamado também de antropocentrismo. E aqui, analisando um pouco do início da Renascença, eu vejo já uma quebra com aquele padrão medieval que nós estávamos vendo no nosso último vídeo. Aqui eu tenho duas obras de Giotto, que é um dos principais e primeiros pintores da era renascentista, que são afrescos. A pintura a óleo ainda não havia sido criada nesse momento. As motivações ainda possuem forte caráter religioso, como é a arte medieval. Giotto é um sujeito do século XIV. Porém, ele já vai dar aqui um ar, uma diferenciação em relação à arte medieval quando ele estuda a perspectiva. Ele utiliza uma tridimensionalidade, uma impressão de profundidade na obra e de movimento, como você observa aqui nesses anjinhos fazendo piruetas no céu, enquanto vem um Jesus morto, descido da cruz. Ao mesmo tempo, todos aqui comovidos, observando a mesma cena. A ideia aqui é passar uma noção de movimento, uma noção de vida à cena, uma noção então mais realista. E até mesmo os princípios de luz e sombra, como você pode observar nessa imagem. Giotto dá então essa impressão de profundidade, mudando a tonalidade das cores da tinta, dando a impressão de sombras e de áreas iluminadas. Aqui você tem ao lado a imagem desta última ceia do Giotto. A gente conhece muito aquela que é do Da Vinci. Porém, Giotto também fez isso. No caso aqui, uma mesa mais retangular com Jesus sentado à cabeceira, Pedro ao seu lado, né? E a cena chamada Última Ceia passando aqui ao redor de tudo que nós estamos vendo. Também novamente a impressão de tridimensionalidade, de movimento, troca de olhares entre as pessoas presentes à cena e ao mesmo tempo ainda caracteres medievais como essas auréolas, como vocês podem observar aqui na imagem. Então você pode observar que é uma arte de transição. Estamos saindo então daquela arte tipicamente gótica, que era esta fase, para esta arte agora mais humanista. Uma das obras de arte mais famosas da Renascença é O Nascimento de Afrodite, de Botticelli. Faz parte da lenda de Afrodite que ela teria emergido do oceano após a luta entre Cronos e Zeus, né, que teria atirado o seu membro masculino no oceano e desse saído de uma concha marinha a deusa da beleza e do amor, a Afrodite. No panteão romano é Vênus, uma deusa pagã. Em pleno século XVI, o Renascimento ele retoma esses valores do mundo greco-romano. Ele vê o mundo greco-romano como um padrão superior que precisaria ser retomado. E não à toa, utiliza-se de elementos da mitologia do mundo clássico para retratar o ser humano. E aqui então você vê essa figura que representa a beleza. Gente, é óbvio que não é uma negação do cristianismo esse tipo de obra, mas uma diversificação da arte além da religião cristã. Outro aspecto aqui da Renascença. Aqui nós temos a Catedral de Florença, retratada, né, com sua famosa cúpula. E aqui numa cena lateral temos um estudo de perspectiva tridimensional na obra. Novamente, é uma obra religiosa, né? Eu tenho aqui a figura de Jesus e aqui a figura do apóstolo Pedro novamente. Eu sei que é o apóstolo Pedro porque ele está aqui com a chave que o simboliza entre os apóstolos, né? Devido a ele ter as chaves do céu. E aqui esse estudo, que na verdade tem muitos aspectos matemáticos, simulando esta nossa visão tridimensional, com as figuras ao fundo reduzidas, diminutas, ao mesmo tempo que a perspectiva dos objetos que estão no quadro seguem uma lógica de caráter matemático. Então, o estudo da geometria também será fundamental para a nova arte da Renascença, uma arte que se pretende realista e que retrate o cotidiano do homem. Outra cena também que é fantástica
e que retrata tudo isso que nós vemos, que é a Academia de Atenas de Michelangelo. Também está lá no Vaticano e ela também tem essa perspectiva de profundidade, quase que continuando o cenário da igreja em si. Veja só como isso aqui parece que está em profundidade, parece uma vista tridimensional, ou seja, ele se utilizou dessa base matemática, né, de proporções geométricas para construir esse cenário aonde você observa os principais filósofos do mundo grego, do mundo romano eventualmente. Ao centro nós temos os dois grandes filósofos do mundo clássico grego, que é o Platão e o Aristóteles. Ficou uma carinha aqui. Que são os iniciadores de uma linha da filosofia junto com Sócrates, que está mais aqui ao lado, que seria a chamada filosofia clássica. Além deles, evidentemente, nós temos outros filósofos do mundo pré-socrático, do mundo helenístico, romano e até do mundo árabe. O Averroes aqui. Essa escola de Atenas, ela é uma grande homenagem à filosofia que veio a formar não apenas a igreja, mas ao próprio pensamento das pessoas dessa época, a Renascença. A razão, a medicina, a matemática, a lógica, a ética e várias outras áreas da filosofia retratadas em uma pintura muito simbólica em que Platão aparece aqui apontando para o céu, representando o mundo das ideias, enquanto Aristóteles aponta para a terra, a realidade, o mundo da experiência. Tem muitas simbologias aqui. Outras imagens também da Renascença. A Pietà do Michelangelo, né, uma escultura com grandes detalhes anatômicos, que vai representar uma nova tendência na escultura. Observe o caimento das roupas, o detalhe da escultura que parece que é de tecido mole. Tudo isso daqui para retratar uma imagem e humanizando esta imagem para fazer o público que a observa ficar comovido com ela, principalmente por aproximar as pessoas com tanto realismo de uma cena tão comovente. Muito bem, gente. Então esse aqui é o quadro Moça com um Brinco de Pérola. É um quadro do Joseph Vermeer do Renascimento dos Países Baixos, já no século XVII. Como eu disse, o processo do Renascimento ele se prolonga fora da Itália, onde ele teve o seu início e sua centralidade. Mas a Itália, graças à Contra-Reforma, né, após a Reforma Protestante do Lutero, ela vai acabar se fechando para esse movimento mais racionalista e humanista e retomando esses valores mais relacionados à Igreja Católica. Ao mesmo tempo que a arte ganhava um ar de dramaticidade cada vez maior que levaria posteriormente ao maneirismo e ao barroco, que é um movimento típico do sul da Europa no século XVII. Isso vale para Portugal, Espanha, a própria Itália. No norte da Europa o Renascimento continua, e este quadro especificamente ele acaba ganhando essa projeção. O brinco de pérola, neste caso, ele acaba sendo o centro da perspectiva dessa obra, que, como nós já tratamos aqui, também traz esses elementos, além da profundidade, além da perspectiva, um uso muito interessante de sombras na imagem. É como se a luz viesse desta direção e a sombra, né, que você pode ver projetada na imagem, novamente utilizando tonalidades de tintas diferentes. E como se a moça aqui estivesse tendo um olhar em relação a quem está observando o quadro. É uma obra muito interessante, há um mistério que a envolve, não se sabe muito bem por que Vermeer a fez. Esta obra só passou a ser estudada com maior profundidade no século XIX, quando ela veio a ser redescoberta e ganhar valor novamente. Para finalizarmos, aqui nesse momento, o Leonardo da Vinci, que é o grande símbolo desse momento do Renascimento, tanto com a sua obra A Última Ceia, uma das suas obras mais conhecidas, também tendo a cabeça de Jesus como um centro de perspectiva, de profundidade, ao mesmo tempo todo esse movimento que retrata aqui uma passagem da Bíblia, o momento aqui não apenas da Última Ceia, mas o momento que ele fala que ele está para ser entregue por um de vós. E aí
há todo esse burburinho entre os apóstolos de quem que vai ser o traidor, né? Quem que será que vai entregar Jesus. Então, fica muito clara aqui a indignação, a consternação dos apóstolos e, ao mesmo tempo, a extrema tranquilidade que Jesus está demonstrando na cena. Há vários elementos aqui que não vou me repetir, evidentemente, tratando desse momento do Renascimento. Enfim, este quadro ele conta toda uma história, né? Ele traz toda uma mensagem acerca deste momento bíblico. Não que Da Vinci estivesse retomando os valores medievais ou qualquer coisa do gênero, mas ele se utiliza de uma arte renascentista com toda essa perspectiva, luz e sombra e todas as técnicas que eles haviam desenvolvido para retratar um momento famoso, um momento conhecido por todos e que seria facilmente reconhecido por quem o visse. E ao lado a famosa Gioconda, a Mona Lisa. É um retrato de uma mulher de fato, provavelmente encomendado a Leonardo da Vinci, e que ele também traz aqui uma série de nuances. É provavelmente um dos quadros mais famosos do mundo, se não o mais famoso de todos, está lá no Louvre. Ele traz aqui um fundo sem contornos, né? Leonardo da Vinci não pintava com contornos, ou seja, para dar maior naturalidade à paisagem, e a própria figura que mostra que todo um movimento a ser ensaiado, um sorriso que está sendo esboçado, como vocês podem observar aqui. Inclusive os próprios olhos sorrindo junto com a boca. Uma série de sutilezas que esta obra traz, que geram muitos mistérios e muitas teorias acerca do que está sendo passado ali. Leonardo da Vinci, sem dúvida, era um gênio da pintura e que até hoje traz muitos desses elementos considerados misteriosos pelas pessoas e que despertam uma série de teorias, inclusive até teorias da conspiração em cima da sua obra. De fato, ele tinha uma série de peculiaridades. Leonardo da Vinci, como toda pessoa genial, sempre tem uma pequena dose de loucura, e ele tinha lá suas particularidades, suas peculiaridades, que fazem da sua obra ser algo muito especial. Vocês observam que a Renascença é um momento muito sublime da história da arte. Posteriormente, nós entraríamos no período do maneirismo, que levaria no século XVII ao Barroco. O Barroco ainda traz muito desses elementos da Renascença, porém enfatizando muito mais a dramaticidade. São obras realmente de um conteúdo fantástico. Posteriormente ao Barroco, teríamos ainda o Classicismo, o novo retorno aos valores do mundo clássico, que representam principalmente o momento a partir do século XVIII, com o Iluminismo, o retorno de uma série realmente de conceitos que retomam, com base na ciência, no racionalismo, na negação novamente dos valores religiosos, só que agora de uma maneira muito mais enfática, da monarquia, enfim. O Iluminismo traria uma explosão de ideias novas, ou pelo menos grandes transformações, grandes modificações das ideias da antiguidade, que são base, o alicerce do mundo contemporâneo. Para entendermos toda essa evolução, eu vou deixar aqui um link para que vocês possam aprofundar as suas noções de história da arte. Bom, se você gostou então de aprender aqui sobre história da arte, eu sugiro que você clique. O link eu vou deixar aqui na descrição, fantástico, de um professor muito experiente e respeitado na área, para que vocês consigam aprofundar muito mais sobre esses conhecimentos, muito além daquilo que eu passei. O que eu passei aqui é meramente um resumo. Ali sim, vocês vão conseguir aprofundar, vocês vão conseguir ver ali muito mais detalhes e muito mais informações sobre esse assunto. Tá bom, pessoal? E se você gostou desse vídeo, obviamente não esqueça de curtir, inscreva-se no nosso canal e espero encontrá-lo aqui na próxima vez. Até logo, gente. Tchau, tchau.